caderno, pega aí sua caneta Bic, que você tem que notar algumas coisas importantes sobre esse processo chamado de fermentação. Há uma aula atrás aí, se você puder depois assistir, eu postei uma aula sobre respiração celular. E agora uma aula sobre fermentação. Ambos esses dois processos, eles são muito parecidos, pois são processos de produção de energia, produção de ATP, que é a moeda energética que roda dentro de uma célula, que é necessária para o acontecimento de várias reações químicas necessárias para o metabolismo da célula. Ok, na aula que eu expliquei sobre respiração celular, lá eu mostrei como é que está organizado a questão do ATP. Essa aula aqui eu quero apenas enfatizar um outro processo energético realizado por algumas células, que é um processo mais simples que a respiração celular e é um processo que também vai produzir uma quantidade menor de ATP. É o processo de fermentação. Fermentação é um processo energético de produção de ATP, como eu acabei de falar, que vai produzir uma quantidade inferior à da respiração celular. Na respiração celular, eu falei que em média, o que é sempre publicado, o que está sempre nos livros, é constando que a respiração celular ela produz 38 ATP. Mas eu falei também na minha outra aula que a gente deve ter uma visão um pouco mais aguçada disso. A quantidade de ATP produzida na respiração celular, ela vai variar de célula para célula. Então 38 ATP não é um valor padrão X, isso aí vai variar de célula para célula. Aqui na fermentação também não é diferente. Eu vou dizer um valor, mas esse valor também vai variar de tipo celular para tipo celular. Então olha só, basicamente a fermentação acontece apenas com uma etapa. Uma etapa que você já conhece o nome, a glicólise. A glicólise, que também existe na respiração celular, acontece na fermentação. Quais são os organismos que fazem fermentação? Gente, eu não vou dizer organismo, eu vou dizer células. Por quê? Porque o nosso corpo, o corpo humano, por mais que ele faça respiração celular, existem células dos músculos, algumas células dos músculos que podem fazer também fermentação. Mas também existem alguns organismos que fazem fermentação, como algumas bactérias ou alguns fungos. Um dado importante que você tem que saber é o seguinte: a fermentação, na maioria das vezes, ela não é um processo obrigatório. Aquele ser vivo ele faz fermentação porque ele é obrigado, ele nasceu para aquilo. Não. Muitas vezes o organismo ele faz, a célula ele faz a fermentação porque ele quer se adaptar àquele ambiente ou porque ele não quer produzir tanto ATP. Por que eu falo isso? Porque existem vários tipos de fermentação que não são obrigatórios, ou seja, são facultativos. São fermentações facultativas, ou que chamamos de respirações facultativas, que é no caso quando ela deixa de ser aeróbia, porque utiliza oxigênio, e passa a ser anaeróbia. Passa a ser anaeróbia quando não usa oxigênio. Por que eu estou falando isso? Porque acontece que muitas vezes, por exemplo, aquela bactéria, ela faz fermentação, de boa. Mas também ela pode fazer respiração celular, também de boa. Eu não vou falar nem bactéria, eu vou falar o fungo, a levedura. Ela pode muito bem, quando quiser, fazer respiração celular e quando quiser fazer fermentação. Isso aí vai depender da vontade dela. Mas ambos os processos vão produzir quantidades de ATP diferentes. Então grava isso aí em primeiro lugar. A fermentação ela pode ser um processo facultativo. Quando eu falo facultativo é porque não é obrigatório. Outra coisa importante que você tem que saber sobre isso. Existem células que fazem fermentação, que é um processo anaeróbio, porque não usa oxigênio, e muitas vezes ela está inserida em um meio que tem muito oxigênio. Então assim, é só para fechar essa questão de facultativo ou obrigatório. E ela pode muito bem, por mais que ela tenha oxigênio, ela pode opinar por fazer a fermentação, que é um processo mais rápido para obter energia, porém com uma quantidade inferior de ATP que vai ser produzido. Ok.
Preste bem atenção nisso que eu vou dizer. Basicamente, a fermentação ela é a mesma para qualquer organismo que faz ela. Entretanto, porém, sobretudo, o que vai mudar é o produto dessa fermentação. Repetindo, a fermentação é basicamente a mesma, acontece do mesmo jeito. O que vai mudar, o que vai ser o diferencial, vai ser o produto final dessa fermentação. Outra coisa importante que você tem que saber. Esses produtos finais da fermentação, que eu vou contar para você quais são, as células que fazem não precisam disso. Então elas excretam, elas tiram, elas jogam fora da célula, porque elas não querem aquilo. Elas só querem o ATP que ali está sendo produzido. Na respiração celular, a primeira fase da respiração celular é a glicólise. Essa mesma glicólise acontece na fermentação. Sendo que na fermentação só vai existir apenas a glicose, não vai ter nem ciclo de Krebs e nem cadeia respiratória, apenas fermentação. E lembre, a glicólise lá na respiração celular, médico, não existe oxigênio, não tem participação de oxigênio. Por isso que a fermentação, uma vez que só tem glicólise, é um processo anaeróbio. Outra coisa importante que você tem que saber, o que é a glicólise, que é a primeira fase da fermentação, que também basicamente vai ser a mesma coisa da respiração celular. A glicólise, ela é a quebra da molécula de glicose e a sua transformação, digamos assim, em ácido pirúvico. É muito comum você colocar aí na internet, no Google, não sei aonde você vai pesquisar, para você pesquisar sobre glicólise, e lá você vai ver bem simples, uma imagem de uma molécula de glicose sendo transformada, digamos assim, em 2 ácidos pirúvicos. Só que tem algo aí legal que você tem que saber. Isso aí não acontece assim não, rapidez não. Para poder uma molécula de glicose ser convertida em 2 moléculas de ácido pirúvico na glicólise, brother, acontece várias reações. Quando eu falo várias, cara, é várias mesmo. Acontece fosforilações, acontece isomerizações que se chama, acontece carboxilações, brother, acontece uma série de reações hipermegas fundamentais para a produção dessas 2 moléculas de ácido pirúvico. Então é muito comum você ver numa visão a 3.000 pés do que realmente acontece, uma molécula de glicose sendo convertida em 2 moléculas de ácido pirúvico. Isso aí é apenas uma imagem. Mas eu quero aqui só puxar esse linkzinho e dizer para você que isso não acontece de uma hora para outra. Acontece uma cadeia de reações para que ocorra a formação desse ácido pirúvico. Mas vamos agora ao barato da fermentação. O que é que acontece depois que a célula forma o ácido pirúvico? Aqueles receptores de elétrons, o NAD, lembra do NAD? O NAD que vai se ligar com o hidrogênio, esse hidrogênio é proveniente justamente da quebra da molécula de glicose. Esse NADH, ele justamente vai reagir com essa molécula de ácido pirúvico e aí sim vai produzir os possíveis produtos da fermentação, que vai variar de tipo para tipo de organismo. Então, basicamente isso. Fermentação é um processo mais simples, onde acontece a formação, a produção de ATPs em pequena quantidade, um saldo de 2 ATPs. Alguns organismos fazem a fermentação e o que vai diferenciar de uma para outra é a conversão de ácido pirúvico. Cuidado com isso, o que vai diferenciar vai ser a conversão do ácido pirúvico, que vai mudar de célula para célula que faz a fermentação. Primeira fermentação que eu quero que você conheça, o seu produto final, é a fermentação alcoólica. Galera, essa fermentação ela é hiper mega antiga. Quando eu falo assim antiga, é que o homem consegue manipular essa fermentação há muito tempo. Ela é realizada por alguns tipos de bactérias e por leveduras, tipos de fungos aí que fazem essa fermentação. Qual é o produto dessa fermentação? Em que é que o ácido pirúvico ele é convertido? O ácido pirúvico ele é convertido no que chamamos de etanol. Esse etanol ele é importante para a produção do álcool etílico.
E esse álcool etílico é aquele que tem na cerveja, que tem no vinho, que tem nessas bebidas alcoólicas que você bebe. Um outro benefício que o homem passou a utilizar esse álcool etílico é porque durante essa fermentação acontece também a liberação de dióxido de carbono, de gás carbônico. Isso aí é importante para a produção do pão. O pão ele incha justamente porque aquela fermentação ali está liberando dióxido de carbono. Já caiu até questão no Enem sobre esse assunto. Então, por que o pão incha? Porque ali está acontecendo fermentação alcoólica e o fungo está liberando gás carbônico que promove o crescimento da massa. Isso também acontece com o bolo. Quando sua mãe vai fazer o bolo, ele incha justamente porque aquele gás carbônico que é liberado promove aquele inchaço da massa. Então aí é a fermentação alcoólica. Outro tipo de fermentação legal que você tem que conhecer é a fermentação lática. A fermentação lática ela é realizada também por alguns micro-organismos, tanto bactéria como alguns tipos de fungo, mas a fermentação lática ela vai ter um outro produto que é produzido a partir do ácido pirúvico, que no caso é o ácido lático. Esse ácido lático, pessoal, muitas vezes a bactéria ela elimina esse ácido lático. E interessante é o seguinte, que o ponto de partida para esse tipo de fermentação são moléculas de lactose do leite. Não tem o leite quando azeda, aquele azedo que dá no leite ali, pessoal, porque foram bactérias que fermentaram aquele leite ali, fermentaram aquela lactose. Uma vez que a lactose ela foi degradada, isso fora da célula bacteriana, no caso a lactose ela é um disacarídeo, então ela foi quebrada em glicose e galactose, e a glicose utilizada justamente é dessa lactose. Então quando a bactéria Lactobacillus ele consegue fermentar essa molécula para poder obter a sua energia, o seu ATP, ele acaba eliminando esse produto final, que no caso é o ácido lático. Isso aí, pessoal, vai comprometer a qualidade do leite, ele vai ficar azedo. Então as bactérias, eu vou só repetir isso, esse produto ele não fica dentro da célula, a célula elimina esse ácido lático. Isso também acontece com nossas células musculares. Quando a célula muscular, quando o músculo ele é colocado ao uso abusivo, no caso dos esportes, você que pratica futebol ou qualquer outro esporte, você tem que ter muita energia, você está lá oxidando muitas moléculas de glicose. Mas só que vai chegar um ponto em que você vai estar tão esgotado de um jeito que a carência de oxigênio vai aparecer. E quando diminui a quantidade de oxigênio, você não pode parar de produzir energia, então você vai ter que fazer fermentação. Essa fermentação que você vai fazer nas células musculares, elas vão acabar produzindo pouco ATP e liberando também ácido lático. Esse ácido lático que ele é liberado, a célula, cuidado, a célula também não vai armazenar ele por algum motivo, porque vai usar depois. Pelo contrário, a célula vai acumulando ele nas fibras e é esse ácido lático que causa aquela dor que você sente quando pratica muito esporte, quando se exerce muito, corre muito, não sei o que você faz, mas quando você utiliza muitos músculos, aquela dor que dá, pessoal, é porque você está com uma quantidade anormal de ácido lático. Patrick, para onde é que vai esse ácido lático? O correto é esse ácido lático ir para o fígado para ser convertido em ácido pirúvico. A fermentação acética, quem faz elas é algumas bactérias chamadas de acetobactérias. As acetobactérias fazem a fermentação acética. Essa fermentação ela é importante porque é através desse ácido acético que a bactéria elimina que pode se produzir o que chamamos, que você conhece como vinagre. O vinagre ele é produzido justamente desse ácido lático que é produzido a partir dessa fermentação. Futuros médicos e futuras médicas, então basicamente é isso que eu queria contar para você sobre fermentação. Esses produtos finais você tem que saber que eles existem. Fermentação alcoólica, fermentação lática e fermentação acética. E eu quero que você grave isso na sua cabecinha. A quantidade de energia produzida é inferior à da respiração celular. E apenas uma etapa que vai existir nessa fermentação, que no caso é a glicólise. Vem comigo para a dica de estudo e a motivação. A dica de estudo que eu tenho para dar para você hoje, futuro médico e futura médica, é que você não pode se bitolar apenas em estudar biologia.
a sua prova do vestibular não é só biologia, também tem uma redação lá para você fazer. Então pratique redações, converse com o seu professor de redação de português, não sei quem é que me ensina a você, e escreva, copie, leia. Quem lê, escreve. Quem não lê, não consegue escrever. Nunca esqueça disso, beleza? E a motivação que eu tenho para dar para você hoje é que a cada dia que passa eu me convenço que você é especial e que você vai conseguir aquela vaga que você precisa. A sua cadeira já está marcada lá naquela faculdade, naquela universidade que você vai cursar medicina, beleza? Curte aí o vídeo para poder valorizar o meu trabalho, divide aí, compartilha, e é isso aí. A biologia é muito fácil de aprender, só basta você anotar o que Patrick vai dizer. Valeu, galera, foi boa!